Olá, boa noite. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Iana, coordenadora do Colégio Metropolitano Júnior, e hoje a gente vai bater um papo aqui para falar um pouquinho sobre a gestão das emoções, tá? Vou chamar a psicóloga Silvia Letícia para poder participar desse momento com a gente, tá? Só um minutinho que eu já vou chamar. Silvia, você está aí, Silvia? Gente, eu gostaria primeiro de me apresentar, né? Eu sou Iana, sou psicopedagoga, coordenadora do Colégio Metropolitano Júnior, especialista em novas tecnologias na educação. E a gente está vivendo um momento muito atípico, né? E que a gente precisa saber buscar, beber de outras fontes e saber como conduzir esse momento para as nossas crianças, né? Então, para isso a gente convidou uma psicóloga para poder trabalhar. A Silvia está entrando aí. Ela vai participar com a gente desse momento. Silvia. Só um minutinho. A gente está chamando a Silvia para participar desse momento com a gente, dividir conosco nossas preocupações, nossas angústias. Silvia. Tá aí, Silvia? Vou mandar de novo, tá? Então, enquanto ela não aparece, eu vou apresentando. Depois que ela chegar, a gente já vai ter apresentado e ela começa a nossa conversa. Silvia Letícia, ela é mãe de aluno da escola, né? Então eu achei importante porque ela vivencia o que vocês estão passando, a dificuldade, então ela sente na pele tudo que vocês estão passando, então acho que é bacana isso, compartilhar com vocês esse momento. E ela é psicóloga, graduada pela PUC, especialista em terapia cognitiva comportamental, especialista em docência profissional e administração de estratégia, experiência de 11 anos com atendimento psicológico com criança e psicodiagnóstico. Docente profissional há 10 anos no Senac Goiás. Então essa é a Silvia. Logo ela vai entrar. Eu não sei. Silvia, você está aí, Silvia? Eu preciso verificar. Deve ser a internet dela que não tá boa. O som tá bom, pessoal? A internet tá bacana, minha imagem. O som tá bom? Yara, se você tiver aí, por favor, entre em contato com a Silvia para convidá-la. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês e tentando embasar um pouco do que nós vamos falar hoje, né? Bom, a minha preocupação hoje, vou chamar de novo a Silvia. Enviei novamente o contato para ela e estou aguardando. Minha preocupação hoje, enquanto isso a gente vai conversando por aqui, tá? Então, a minha preocupação é com relação às crianças, né? Porque a gente sabe que esse momento está difícil para todos. E a gente tem vivenciado tantas dificuldades e tantas famílias com problemas e com dificuldades e todo mundo se ajudando, passando dica para os pais e atividades físicas para os adultos e as crianças. Ninguém está falando nelas. Pelo contrário, as crianças estão, a todo momento a gente percebe que as crianças estão sendo
vítimas de uma situação e acaba que ela está sendo um peso também, né? A gente vê que tem muitas famílias que falam assim, nossa, eu trabalho o dia todo e ainda tenho que ensinar o meu filho, né? Então a gente precisa entender que as crianças nesse momento elas são vítimas também e elas sofrem com isso. Por isso eu chamei uma psicóloga para a gente poder conseguir, para poder entender o que passa na cabeça das crianças nesse momento, para poder ajudar, né? As crianças para poder tentar avaliar essa situação e tirar um mínimo de aprendizado disso tudo, né? Silvia, será que ela conseguiu entrar agora? Ah, agora sim! Boa noite. Boa noite, Silvia. Silvia, eu já te apresentei, tá? Hum, Já falei que você é mãe lá de aluno da escola, que você está vivenciando, assim como as outras mães, todas as dificuldades que as crianças enfrentam, né? E as isso. famílias também estão enfrentando nesse momento. Então, é muito interessante esse fato de você poder compartilhar a sua experiência, tanto, tanto física, né? Vamos colocar assim, de mãe, quanto profissional, né? Porque a gente está vivendo um momento atípico, ninguém nunca soube o que fazer diante desse momento, mas a gente tem trilhas, a gente tem caminhos a ser seguido. E essa semana mesmo a gente conversou, né? E aí eu ainda falei para você, eu falei assim, engraçado, porque teve um fato, se não me recordo, foi o ano passado, das crianças na Tailândia que ficaram na caverna. E eles ficaram 13 dias naquela caverna, né? E aí Uhum. me marcou bastante, porque como que eles conseguiram sobreviver naquele ambiente? O que eles faziam lá? Lá era escuro, eles tinham medo, tinha pouca comida, não estavam com os pais e ficaram então enclausurados. Nesse momento a gente não vamos colocar que a família, que a casa da gente seja uma clausura, porque eu me sinto confortável na minha casa, mas tem gente que não está confortável, então a gente tem que entender a situação de todos, né? Mas aí, como que as crianças conseguiram ficar naquela caverna? Eu achei muito interessante, e esse fato me marcou bastante, porque existia o professor de futebol deles, tinha técnicas de meditação. E eles trabalhavam diariamente aquela técnica de meditação para que eles não sofressem crises de ansiedade, não respirassem muito forte, puxasse o ar com muita, vamos colocar assim, com muita rapidez e até porque ali tinha pouco ar, né? Então eles tinham que saber como conduzir diante daquela situação. E a gente vive um momento, eu não vou falar que é um momento igual, mas é um momento parecido de estar em Uhum. casa, de não poder sair e ainda ter as dificuldades que todas as mães estão enfrentando, né? Então a gente tem aí uma família que está trabalhando home office, né? E na maioria das vezes a gente ainda vê piadinhas em Facebook e a gente até ri, mas depois a gente chama a atenção e começa a perceber que mas por que estamos rindo? Esses dias mesmo eu ainda vi uma piadinha, tipo, o pai conversou com a mãe, nós decidimos a não ter filhos. E aí a mãe falou assim, tá, mas quem vai contar para as crianças? E aí eu lembrei lá do Joãozinho Maria, quando foi abandonado na floresta, e isso me remete na psicanálise dos contos de fada, porque eu sou formada em letras, e eu estudei a psicanálise do contos de fada, do Bruno Bettenheim, que ele fala e que ele aborda bem isso, que quando as crianças são abandonadas ou são expostas a um tipo de situação, na maioria das vezes elas não têm mãe. Porque mãe luta pelo filho como uma leoa. E nesse momento a gente vê que a demanda da mãe está muito forte. A mãe, ela não é responsável sozinha por essa demanda de cuidar, de ajudar Uhum. os filhos, mas isso está sendo puxado para elas também. A gente precisa auxiliar elas, né? Então a gente percebe que em várias situações as crianças estão sendo vítimas e ninguém está olhando por elas. E eu fico muito preocupada com isso. Né? Então, assim, as crianças antes, quando os pais estavam trabalhando, não podia, por exemplo, buscar na escola, qualquer situação que fosse, os avós poderiam cuidar, e agora, nem os avós eles não podem ir. Então, Uhum. eles são considerados, vamos colocar assim,
são considerados assintomáticos, né? São considerados, eles podem até ter a gripe e ser assintomático, então não convive com outras pessoas. Então, assim, o peso que elas estão carregando, ninguém está vendo isso. Então, isso me preocupa muito, o pós, né? O que será depois? Como que vai ser? E eu olho para essa situação e tento tirar uma aprendizagem disso tudo, e até te convidei para a gente poder estudar sobre esse momento. Convidei a Uhum. psicóloga Lidiane também para a gente poder estudar sobre esse momento, porque a gente precisa fazer mais, né? Não é fazer o que todo mundo está fazendo, é olhar com mais cuidado para as crianças, olhar com mais cuidado para essa educação que está sendo virtual, mas que ao mesmo tempo a gente tenta colocar um pouco mais de presença ao mesmo tempo. E quando a gente fala de presença, a gente fala de vida social que a gente não está tendo. E a Organização Mundial de Uhum. Saúde, a Organização Mundial de Saúde retrata que o que é uma saúde? É o bem-estar físico, mental e social. E aí? O social a gente não está tendo. O social, a gente tem o social só via internet. Isso. E o mental? E o físico, a gente está tentando ficar bem, né? Tendo esse distanciamento social. E o mental? Né? Então, é isso que nos preocupa. E aí eu gostaria de passar a palavra para você e fazer alguns questionamentos, Silvia. Por Tudo bem. exemplo, a importância do autoconhecimento nesse momento, da autogestão das emoções, porque a nossa palestra, a nossa fala aqui é sobre gestão das emoções. Então, o que a gente precisa conhecer para poder, qual o momento que as crianças, o que as crianças podem saber desse momento? Elas estão aptas ou não a saber desse momento? O que falar para elas? O que é prioridade nesse momento para ser falado para elas? Eu acho que é importante a gente abordar. E o que aprender diante desse turbilhões de emoções. Então, quando eu falo de aprendizagem acadêmica? Falo também, mas eu falo de uma aprendizagem emocional também. Uhum. Então, eu gostaria de passar Uhum. a palavra e a gente vai batendo. Não, então tá bom. Então tá, então eu vou começar assim com a questão do que é que a gente pode fazer com esse turbilhão de emoções, né? Que a gente tá agora. Então, assim, primeiro a gente tem que olhar, parar tudo e olhar pra gente enquanto pais, né? Porque somos os adultos, né? A criança, ela funciona como se fosse uma esponja, né? Ela vai entender se esse ambiente tá pesado, se ele e aí aqui a intenção da nossa conversa, né, Iana, é de mostrar o lado da criança, né? De como a criança tá nesse momento. Então, assim, é parar tudo agora, né? E pensar como você está, né? Eu como mãe, eu tô como, né? O normal, assim, né, entre aspas, né? É que a gente esteja um pouco confuso, né? Preocupado, que mais que a gente pode pontuar que está agora perdido, né? Que combina com Medo. confuso, mas às vezes é com medo, né? Então, assim, tem vários sentimentos estranhos que apareceram do nada, porque, assim, domingo era um domingo normal, segunda não era, né? E aí a gente já vai para mais de um mês, numa situação que parecia ser uma situação rápida, onde a gente ia passar por um período, né? Que não tá sendo uma realidade, né? A gente não tá passando por um período mais. A gente tem que entender que essa é a realidade que a gente tem agora, que vai mudar, que a gente vai voltar para uma outra, que não vai ser mais aquela normal, aquele normal anterior, né? Vai ser um outro, Um né? novo E aí, normal, né? um outro normal, isso. Então, assim, cair a ficha com relação a essas coisas, essa história da caverna, eu acho ela bastante interessante, porque, assim, é um exemplo bem mais extremo do que a nossa realidade, né? A gente tem muito mais recurso, né? Nós estamos em casa, a gente tem mais recurso. E o foco, ele precisa ser o mesmo. É o que a gente tem e como que a gente vai ficar bem com isso, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria parar para a gente pensar é parar, pensar como você está, né? Vamos acolher esses sentimentos, tem muita coisa mesmo difícil acontecendo. E depois disso, a gente começar a entender a criança, né? E a criança, ela tá como, né, nessa história?
Então, assim, até, deixa eu ver aqui que eu anotei umas coisas que eu não quero esquecer de falar. Por exemplo, que a gente tem que pensar na questão da aprendizagem, né? Primeiro a gente pensa, a gente vê como a gente está, né? Que é a questão do autoconhecimento, e depois a gente pensa nas dificuldades que a gente tem com relação à aprendizagem em si, né? Por exemplo, uma das coisas que eu acho super difícil na hora de estar acompanhando a tarefa, né, como mãe, é da questão assim, que é coisa da criança mesmo, mas que eu é que acho difícil, né? Eu não acho difícil ter que explicar 1000 vezes, por exemplo. Eu vou mudando o jeito e vou explicando. Mas aquela desatenção que a criança tem, né? Tipo assim, a hora, sentamos para estudar, e você tá lá todo empenhado explicando o texto, né? De ciência. Aí ele tá olhando pro mosquito, o lápis tá caindo, aí o lápis cai de novo, aí sumiu a borracha, aí cadê o apontador? Ele quer que aponta, aí ele lembrou que tem que dar comida pra cachorra. Então, assim, isso é uma coisa que eu sei que me irrita. Você tá ali sentado, empenhado, você planejou aquele momento, né? A gente não entende isso, né? Tem uma rotina corrida, então você planejou o momento, aí você tá lá sentado e a criança responde dessa forma. Então, se Mas, eu sei que é assim, mas não é só a criança, né? A gente também, isso é chamado de procrastinação. Então, assim, em várias situações que a gente renega aquele tipo de situação, a gente vai procurar não fazer. E aí, às vezes, você vai esquecer uma situação. Ah, eu esqueci o lápis, que eu gosto tanto de escrever com aquele lápis. Ficou isso na é verdade. escola, como se não tivesse Quero um feito, não tivesse outro cafezinho. jeito, né? Exatamente. Então, assim, como eu sei que isso é uma coisa que me irrita, né? Na hora de estar ali acompanhando a tarefa, então, se eu estou fazendo esse autoconhecimento, eu me preparo para esse tipo de situação, né? Você prepara melhor a criança, pergunta se ela não quer ir ao banheiro, e a hora que vier aquele rompante, né, da irritação, você segura a sua onda, porque vai adiantar o quê, né? Deixar o monstro aparecer, falar. Não, a criança tá ali, ela quer aprender. E a gente precisa ajudar ela nesse momento, né? Porque então, se a gente tem isso, a criança muito mais, né? Quanto mais nova, mais dificuldade ela vai ter com relação a essa atenção. Então, assim, esse exemplo que eu tô dando, até assim, pessoal, é para mostrar que a gente tem que primeiro entender aonde que a gente não vai bem, para a gente se preparar com o recurso, né? Para a gente ir bem. Entendeu? Ah, ele tá fazendo isso de novo. Ah, mas eu não vou me irritar agora. É preparar os seus recursos, né? Então, primeiro a gente para, se organiza. Não, primeiro a gente para e se entende. O próximo passo que eu entendo que é importante é a gente se organizar. Então tá, então eu já entendi que eu tô com medo, que eu tô preocupado, mas que eu vou ter que deixar isso de lado um pouco, porque tem outras coisas acontecendo, né? Tem a nossa rotina do dia a dia. E aí, agora a gente tem que se organizar. E aí eu já falei, a rotina, né? A rotina do dia a dia. Então, assim, o que que tá difícil nesse contexto? Como não tem hora marcada mais para as coisas, a criança não entra na escola 1h30, né? Então, ou a gente não tem que entregar uma coisa num prazo específico, numa hora. O que que tá ficando complicado? A rotina. E se não existe a rotina, a criança fica muito perdida. A gente fica e a criança fica, né? Então é o pijama que fica muito tempo, é o café que não aconteceu e acontece na hora do almoço, é o almoço que vai sair 3 horas da tarde. Então, assim, a gente tem que ser flexível com a rotina? Tem, porque se não tem que cumprir horário, ela pode ser flexível. Mas tudo Mas tem limite para a não pode criança, deixar de isso. existir. Não pode deixar de Não existir. pode, Eu falo, não e pode. eu costumo falar sempre na escola que a gente é como se fosse o general que tem que coordenar os soldados. Se o general se desorganiza, os soldados vão sair desorientados, sem saber para onde vai. E a gente tem isso muito claro na escola, que quando a gente tem uma professora que não se organiza, a sala de aula é uma desorganização total. Então, assim, dentro de casa também, se a gente não se organizar e não, mesmo que seja flexível, fazer uma rotina para que siga, tá? Então, nesse momento, você se permite acordar um pouco mais tarde, mas que você cumpra aquelas obrigações todos os dias, né? Porque é importante. Isso Isso. é um aprendizado para a criança também. Porque eu até falei no vídeo ontem que quando a gente tem alguns pais querendo dar férias, e tá até uma briga aí, querendo, o sindicato não quer deixar dar férias, e dar férias não dá férias, eu quero até esclarecer que a gente está esperando o conselho,
para poder saber se a situação se dá férias, não dá férias. Mas, enfim, a situação de férias, ela é diferente desse momento. Agora não é férias, né? Então, Exatamente. a gente precisa organizar uma rotina. E se tem alguém que deu férias antes da hora, vamos colocar assim, essa pessoa não está sabendo lidar com a frustração. E como que eu vou simplesmente falar, vou deixar de fazer atividade com meu filho porque simplesmente eu não dou conta? O que, que eu estou ensinando para o meu filho? Eu estou ensinando ele a ser resiliente? Eu estou ensinando ele a ter persistência diante da dificuldade? Porque todos estão enfrentando dificuldade. Tá tudo Sim. difícil, tá difícil para todo mundo, né? Uhum. Então, Exatamente. Ah, essa questão da rotina, eu preparei algumas dicasinhas assim para ver se ajuda, né? A se organizar, porque assim, com o horário taxado, é mais fácil da gente cumprir, né? Então eu preciso de disciplina, né? E a disciplina a gente não espera da criança, a gente vai ter que ensinar mesmo, né? Então, o que que acontece? Essa coisa que você disse de que não é feriado é porque a criança, ela tá em casa. E ela tá em casa com tudo que é dela. E ela acha que se ela tá em casa com a família, é feriado, né? Normal, é feriado ou é férias, né? Ou fim de semana. Então, para ela vai demorar se não tiver a rotina, para ela entender que ela tem que estudar além da tarefa. Porque o que, que a criança era acostumada a fazer 1 hora mais ou menos de tarefa por dia. E não em é isso que está casa, né? acontecendo. E não é isso que está acontecendo. A gente tem que se dedicar mais a esse momento da tarefa, porque a tarefa é mais, né? E a criança também tem que aceitar esse tempo maior, né? Então, assim, explicar para a criança, hoje é segunda, não é final de semana, né? E a tarefa vai ser tal hora, né? O ideal é que a tarefa tivesse um lugar no dia. Por exemplo, todas as manhãs são todas as manhãs ou todas as tardes, né? Só que a gente sabe também que a realidade de cada um é a realidade de cada um, né? Aqui em casa, por exemplo, eu não consigo fazer essa. Então eu combino com ele um dia anterior, que hora que vai ser do próximo dia, porque é legal isso, você dizer para a criança, para ela se Planejar. preparar. Falou, amanhã a gente vai fazer depois do almoço. Então me espera, que nós vamos fazer. Né? Então, é o jeito que a gente pode também, né? Que a gente consegue com a questão do home office também. Então, assim, as refeições que a gente já tinha dito que não pode deixar de acontecer, né? Nos horários parecidos, né? Com aquelas de sempre. E respeitar também algumas coisas. Por exemplo, o que seria uma rotina legal para a criança mesmo em casa? Ela ter um momento para brincar, né? Ela ter um momento para estudar, momento para ficar ociosa e ser criativa. Ah, vai brincar, né? Ah, mas o quê? Brincar, né? Sem Ócio telefone, criativo. sem televisão. Deixar ela resolver isso, o ócio criativo. É, o momento do videogame e o momento de estar junto. E esse momento de estar junto eu queria explicar direitinho ele para não ficar confuso. A criança acha que porque a gente está em casa, a gente tem que ficar junto o tempo todo. E isso aí, a saúde mental também vai embora, porque a gente não estava falando que ela é importante. Então, assim, a gente está trabalhando, a criança tem que estudar e ao mesmo tempo ela acha que tem que estar junto. Então, não, a gente tem que preparar uma atividade, por exemplo, hoje eu vou tentar, né, gente? A gente tá falando de tentar. Hoje eu vou assistir um filme. Olha, hoje à noite nós vamos assistir o filme e vamos ficar juntos. Só que agora eu tô trabalhando, né? E já já você vai estudar. Então, tem o momento de estar junto e tem que sair fora desse estar junto também. E a criança entender esses limites. Porque senão a cabeça da gente fica a mil, né? Toda hora a criança vem com o negócio, Falou a com a palavra demanda dela, né? limite. Falou a Isso, palavra-chave. Porque o que está faltando isso. nesse momento também é trabalhar no limite, né? A gente Uhum, tem que... A criança, ela é muito bem-vinda, a gente tem uma preocupação muito grande com ela, mas ela não pode ser isso. considerada o reizinho da casa que determina tudo, a hora que quer fazer, as coisas. Não, nós é que somos responsáveis por gerir o momento deles, gerir a atividade deles, né? Então a gente tem que ficar De muito direcionar, atento a né? isso, Uhum. direcionar, porque eles não são capazes de direcionar. Não, agora eu não quero fazer atividade, eu não vou fazer atividade. Ei, peraí, tudo tem o seu tempo. Agora é momento de fazer atividade. Então, eu sugiro, eu não sei se você vai concordar comigo, eu falo isso na escola direto, é que o momento da atividade não seja um momento após a brincadeira ou após assistir o vídeo, porque a concorrência fica desleal. Porque se a criança tá ali, ó, o tempo Legal.
Tá assistindo televisão, tá assistindo vídeo, porque televisão essas crianças já não assistem mais, né? A gente vamos colocar aí essa situação que hoje eles só assistem YouTube. Então as crianças estão assistindo um vídeo, estão brincando. E aí você chama, vem fazer tarefa? Ah, tarefa é chato, né? Não vamos falar aqui, olha, nossa, tem que sentir prazer. Apesar da escola ter mudado as atividades, está tentando colocar mais atividades maker, a gente tem um olhar diferenciado para essa necessidade de mudar, de olhar mais para a aprendizagem, não para o ensino. A gente está fazendo uma reflexão de tudo. Esse momento também está sendo muito bom para a escola, para poder refletir sobre a dinâmica e a didática da escola. Mas não é isso que nós estávamos falando. Vou voltar lá. Vamos voltar lá para as crianças. Então, a gente... Da rotina, né? Exatamente. E de mostrar para a criança onde estão os limites? Quem determina os limites? Qual o horário de fazer atividade, né? Sabe o que você me lembrou? A importância dessa rotina. Porque além de ser bom para a cabeça, né? Para a saúde mental, para a gente se organizar no dia, para ficar tudo bem, ela é importante para a criança se sentir segura. Quando a criança entende como que é que vai acontecer, como que acontece, na maioria das vezes as coisas, ela prevê aquela ação. Então ela se sente segura, que tá tudo bem. E, né, no momento que a gente tá, ela se sentir segura é importante, né? Então, além de ter esse limite, ainda tem essa segurança. Agora, uma coisa também que eu queria comentar é assim, pra gente ser também flexível, porque assim, tem dia que, dependendo de como que estão as coisas, nem a gente tá bem, nem a criança tá bem, né? Ontem aqui, por exemplo, amanhã era de estudos. Então, tava tudo certo. Então, à tarde eu ia trabalhar e de manhã ele ia estudar. Só que aí não deu certo, não. Entendeu? Não deu certo, eu tive que arrumar um plano B. Por quê? Porque quando você vê que não tá dando certo também, né? Você insistir. Então, por exemplo, a semana toda deu certo. Mas hoje não tá dando certo porque ele não tá bem. Então, eu vou fazer outra coisa. Aí a gente foi pra cozinha, foi fazer cookie, que ele tava com a receita lá do TikTok lá e tinha que fazer essa receita. A gente foi fazer e depois retornou. Então, assim, o que tinha que ser feito, foi feito. Não foi feito do jeito que eu planejei. Mas aí é onde tem que ter essa flexibilidade também. Exatamente. Né? E a gente tem que parar também de se culpar. Poxa, por que todo mundo consegue e aí todo mundo se organiza e a vida sempre do vizinho é melhor, né? A gente acha que todo mundo tem vida de Instagram e vamos parar, que não é vida de Instagram, não, né? É mais vida de LinkedIn, pedindo emprego e tá todo mundo na mesma parte, para com isso. Então, para de achar que a vida de todo mundo tá todo mundo muito bem, todo mundo consegue fazer as coisas e não tem dificuldade. Todo mundo tem dificuldade sim, só que tudo vai depender da gestão das emoções e da gestão na sua casa mesmo. Que seja o pai, que seja a mãe. A gente está falando muito de mãe, mas a gente tem aí, a gente puxa o pai também para dentro dessa realidade e aí dividir tarefas domésticas e dividir todas as situações, porque a demanda tá muito forte. E a mãe se culpa o tempo inteiro. Por que eu não estou conseguindo? Por que é assim comigo, né? E aí a frustração é inevitável. Sim, e como você disse, é uma coisa nova, né? Que você falou no início, é uma coisa nova. Então, a gente está experimentando, né? Focando no que vai ser bom e experimentando também, né? Outra coisa que eu acho importante da gente falar é de aproveitar o momento, porque assim, lá no começo a gente falou que quando a gente olha pra gente assim, como é que a gente tá, né? A gente falou de vários sentimentos difíceis que a gente está passando, porque a gente está numa situação difícil. Só que aí, o que a gente tem agora? Igual na história da caverna, né? Não tinha nada, só tinha que economizar o ar, o oxigênio, né? Então, assim, o que a gente tem agora? A gente tem muita coisa legal agora, né? A gente tá tendo... Até comer pouco, chega a economizar a comida. Então. E agora tem uma reclamação e tem uma onda de essas crianças em casa comem demais. E era o tempo inteiro a gente assistindo para menino para comer. Então, assim, tá uma confusão de um misto de sentimentos, né? E eu te interrompi, desculpa. Você estava no Não, tá tudo bem. Deixa eu ver aqui, o que eu queria... Na questão do aproveitar o momento, né? Então, assim, a gente tá tendo a oportunidade de ficar mais com a criança, né? Por exemplo, no meu caso, que trabalho fora, né? Que corro durante a semana toda. Então, assim, isso pra mim é uma realidade totalmente diferente. Então, assim, eu continuo cansada, igual se eu estivesse trabalhando fora, porque a gente tá trabalhando em casa, né? Isso.
Então, o cansaço é o mesmo. Mas as oportunidades não, né? Igual ontem eu tive a oportunidade de fazer a receita que ele queria. E num dia corrida ia ter, ó, fim de semana só, não tem jeito, né? Então, assim, a gente tem que focar também no que é que tá bom, então, né? E aí a gente fala no que é bem batido, né? Hashtag gratidão, que é onde a gente se orienta. Hoje tá tudo bem, hoje a minha família tá bem. A gente tem que focar no hoje também, para a gente poder entender que tá tudo bem hoje, né? Senão a gente se desespera pelo um futuro que a gente não sabe como que vai ser, né? Então, assim, realmente focar no hoje. Hoje, a saúde de todo mundo tá bem, como é bom, né? E Viver um aí, dia de daqui cada a vez, pouco, esse momento existe da isso, gente. devagar. Viver um Isso. dia de cada vez. E ontem eu fiz um vídeo dando só uma palhinha do que a gente ia bater o papo hoje, que a gente ia conversar. E eu tava Uhum. falando muito eu falei muito da questão de ser presente e ter o seu filho como um presente para você. Então, Isso. esse momento é de você estar presente com o seu filho, você dar graças a Deus de estar presente com o seu filho com saúde e ele ser um presente de Deus para você. Então a gente vive numa vida muito corrida e corre, 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 e aí a gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente tem um problema muito mais grave aí, que é um problema de saúde. Então, graças a Deus, se a gente está podendo ficar com os filhos, e se o nosso problema é só ensinar, a gente tem que dar graças a Deus, né? Então a gente tem que olhar para uma situação com mais gratidão, né? Com mais empatia, talvez com mais paciência para a situação. E aí, quando eu falo de empatia, eu lembro muito, porque empatia, vamos colocar assim, é uma palavra nova, né? Coisa de 5 anos para cá que as pessoas estão falando mais de empatia. E antigamente, não é tão antigamente assim, que eu também não sou tão antiga, mas quando eu era criança, chorando na hora de fazer atividade, ele não quer fazer atividade, só tá chorando. Mas a mãe Tudo. Tem mãe que se antecipa para explicar algumas coisas para a criança, porque eu que quero explicar, eu não quero que um colega explique, por exemplo, né? Aí ela vai e invade a criança com uma informação que a criança não tem maturidade para entender, né? Então a gente deixa a criança perguntar. A criança ela vai perguntar e você vai responder só o que ela perguntou. Então, eu não posso ir para a escola? Não, para a escola você não pode, ninguém está indo para a escola. Aí ele vai te perguntar, conforme ele é mais velho, ele vai te perguntar muito mais. Ele te perguntou, você responde só o que ele perguntou. Tendo esse cuidado, você pode conversar francamente com a criança, que não vai criar trauma, não vai dar informação para ela ter pesadelo à noite, né? O que dá trauma e que dá pesadelo à noite é informar além da conta. Né? A criança não tá dormindo mais sozinha e ela dormia sozinha. Então, será que não é a televisão? Tá muito tempo ligada e tá falando de morte o tempo inteiro e ela tá escutando? Ela tá brincando, mas ela tá escutando, né? Então, assim, o cuidado, ela tem que saber, mas ela tem que saber proporcional à idade dela, com cuidado. Uhum, ótimo. Teve uma perguntinha aí perguntando quando falta paciência na hora de fazer atividade. O que tem que fazer, Silvia? Sabe o que é que me lembrou? Quem que é que conta essa história? Foi você, Iana, que falou isso pra mim? Que coloca a água... Não, é uma outra pessoa. Você coloca a água na boca. Não tem quando você quer falar uma coisa que não é certa, que você coloca a água na boca, aí você fica com a água na boca, né? E aí só depois que passa a raiva, você joga a água fora, nem bebe. Porque o que acontece? A falta de paciência ela é uma realidade, né? Aí volta naquilo que eu comecei. Se você entende que hora que é que você perde a paciência, né? Você tem que sair do cenário e deixar a criança. Fala, faz do jeito que você consegue fazer agora, agorinha eu venho para corrigir. E sai para dar uma arejada, né? Porque assim, tem outra pessoa que pode fazer essa atividade com a criança, porque se tiver ótimo, né? Você perdeu a paciência, outra pessoa assume. Não tem, então é você mesmo. Vai ter que arrumar paciência, né? Então, às vezes, dá um perdido, assim, a raiva, ela tem a proporção dela para acontecer. Então, se você não vai no fluxo dela e espera um pouco, ela vai passar. E aí você vem e consegue fazer. Então, se for preciso, você interrompe a atividade. Fala, olha, quer saber? Vai brincar um pouquinho, eu vou adiantar outra coisa e depois a gente retoma. Né? Agora, perder a paciência que não dá. Então, o lance é saber que hora que é que perde para poder antecipar com alguns recursos.
Uhum. que você mesmo pode criar, né? Sai para pegar um vento, ou faz outra atividade, depois volta, pede para outra pessoa te ajudar, né? Alguma coisa assim. E a gente tem também a dificuldade das crianças que são hiperativas, têm déficit de atenção, que têm as dificuldades específicas, às vezes tem dislexia. Então, assim, cada situação é uma situação, né? Então, a gente está falando de crianças que não apresentam esse tipo de problema. Mas e quando apresenta esse tipo de problema? O que, que a mãe tem que fazer, por exemplo, uma criança hiperativa? Eu sugiro que mantenha a rotina e faça. Se faz uso do medicamento, continue o uso do medicamento. Se não Isso. faz uso do medicamento, que acalme a criança na hora dela começar a fazer atividade. Porque se a gente dá excesso de estímulos antes de começar a fazer atividade, a criança está mais agitada ainda. Então, a gente está falando de uma criança, vamos colocar assim, excepcional, nesse sentido de necessidade de um atendimento especializado. Então, é importante analisar a situação de cada criança e ter foco na atenção. Eu preciso, então, estar calma para poder passar calma. Eu preciso acalmar a criança para que ela consiga realizar as atividades. E aí você pode explicar melhor aí sobre isso. Não, é exatamente o que você falou. O horário vai ajudar muito, o medicamento tem que continuar no mesmo horário, né? É preparar o ambiente para a criança, isso aí eu sugiro para todo mundo, mas mais ainda para eles, né? Preparar um ambiente com menos estímulo, né? Proporcione alguma coisa que a criança goste naquele ambiente. Vamos preparar, que é onde a gente vai fazer a tarefa, o que a gente pode fazer para ficar legal. Então, assim, colocar algumas coisas da criança e o espaço ser preparado por ela ajuda. O problema maior que eu vejo é a questão do eletrônico, porque aí, como às vezes, no nosso caso, não, né? Porque o nosso, isso favorece. Como a videoaula fica lá guardada e eu posso fazer uso o momento que eu quiser, né? Então, a gente tem como repetir e tal. Então, você consegue administrar melhor. Esse foi Isso um aí dos ajuda motivos que eu muito. preferi Agora, deixar a isso aí ajuda videoaula muito. gravada, porque Ajuda entra muito. dentro da realidade de cada família. Então, as famílias se organizam. Eu não posso pensar no momento que a escola chama, porque agora mesmo, boa parte das pessoas começaram a trabalhar. E aí, como que eu ia fazer para poder chamar esses alunos? Os pais precisam estar presentes, né, nesse momento. E Então, aí, o próprio eletrônico, ele tira a atenção, porque é onde ele faz coisa divertida, né? Ele joga, ele pode olhar outras coisas. Então, assim, é onde a família tem que estar mais envolvida ainda, né? Para estar apoiando, ajudando, porque a criança, ela se esforça para ter atenção, ela quer agradar, ela quer fazer a atividade. Só que aí a gente tem que propiciar esse ambiente também. Não é fácil, né? A gente está falando que precisa ter paciência, tem que ter disciplina, né? Tem que estar bem para poder oferecer essa leveza. Então, tudo que você falou mesmo é o importante. não, esse bate-papo é muito importante para a gente poder entender mais um pouco dessa situação e ajudar, né? Quem é que precisa. Porque às vezes a gente vê assim uma disputa de a escola quer isso, a escola quer aquilo, e a criança eu não consigo fazer isso. A gente tem que entender que o nosso bem comum é a criança. Então a gente, o tempo todo, a gente está lutando para o seu filho, para o nosso bem comum. É o bem-estar das crianças que a gente precisa. Nesse momento, infelizmente, não fui eu que criei essa situação de Uhum, estar dando aula online. E eu procurei fazer da melhor forma possível. Então, todas as escolas estão procurando fazer da melhor forma possível, né? isso, Então, assim, isso. diante do caos, a gente tem que tentar tirar um mínimo de proveito dessa situação, que seja, como diz uma conhecida minha, eu falei assim, a gente vai aprender muito com essa situação, ela falou, né, que for para lavar as mãos, né, deixar as mãos limpinhas, tomar banho direito. Com a higiene, né? Então, Sim. nem que seja Você cuidado, falando, gente. sim, você falando, eu lembrei quando você estava falando da empatia, né? Igual agora, por exemplo, não adianta a gente querer, não é uma competição de que para quem ficou pior, né? Ficou pior para os professores, ficou pior para os pais, ficou pior para a escola. Não, não adianta isso, porque para todo mundo tá difícil, todo mundo tá tendo que adaptar a essa realidade que dormiu de um dia e acordou de outro, né? A gente não vem há um tempão se preparando para o dia X, né? A gente acordou no dia, né? Então, assim, aproveitar mesmo essa oportunidade para fazer tudo junto,
né? Igual uma das coisas que eu achei que foi muito bom que a escola fez foi, por exemplo, quando vocês criaram o questionário, né? Eu fiz o meu questionário e eu me identifiquei no questionário, porque eu achei importante o que eu estava falando. Aí eu expliquei que eu estava atrasada no dia, né? Porque como fica disponível lá e a gente tem o trabalho e tem as outras demandas, eu estava atrasada. Então eu estava atrasada no dia, não estava no dia ok da atividade, e eu achava que era uma coisa só minha. Tipo assim, eu não achava que podia ser, tava muita atividade, ou que, não, atividades são essas, né? E eu não tô conseguindo fazer, né? E tô lá tentando. Então, assim, o questionário, a disponibilidade da escola, de estar tentando entender também toda essa situação, né? Só mostra que a gente tá todo mundo junto nisso, né? Tá todo mundo, a professora tá se desdobrando, né? Eu recebo o recadinho da tia Cleusa pelo Instagram, né? Ai, que saudade dele. Aí a gente vai lá e responde. Então, assim, a criança tá também com a saudade dela, E né? como Então, tem é isso, é uma. todo mundo junto, né? E é como a Luciane aí tá colocando, que é o mais importante nesse momento é estar bem, é estar vivo, né? Então, o resto a gente corre atrás, não é verdade? Então, Silvia, nossa live já vai cair. Eu gostaria de agradecer, gostaria de agradecer você por essa parceria. A gente está sempre em conjunto, inclusive, pessoal, a gente tem um grupo de estudo, a gente formou, né, um grupo de estudo para estudar esse momento, para poder ajudar vocês a enfrentar melhor esse momento. Quem quiser participar do nosso grupo, me procure. E aí a gente tem os nossos encontros virtuais para poder discutir e ler bastante, né? Porque o que nos resta, né? Estudar. Estudar para ajudar, né? Então, muito Sim. obrigada, Silvia. Tudo de bom. Obrigada a vocês. Não, foi ótimo. Eu queria só deixar uma palavra Sim? que eu acho que, assim, para mim, ela é a que mais tem batido nesse tempo, assim. É ressignificar, né? Que é você pegar uma coisa que tinha um significado e ressignificar ela, né? Então, assim, eu acho que é uma das coisas que a gente está tendo oportunidade de aprender muito nesse tempo, né? Ressignificar a família, o convívio em família, a nossa casa, o trabalho que a gente tinha, a rotina que a gente tinha e reclamava, né? Então, a gente tem a oportunidade de repensar e ressignificar a nossa vida, as nossas prioridades, né? E também ter a oportunidade de ensinar isso para a criança, né? Ela vai reclamar e você ensina para ela, porque já que você faz isso, né? Você conseguir ensinar isso para ela, mas não tem problema, a gente tem isso e tem aquilo, né? Então, eu queria deixar essa palavra assim para a gente pensar sobre ela. E Ótimo, agradecer, tá? Muito obrigada pela ótimo. oportunidade, por estar aqui junto. Que bom. Tem gente pedindo mais aí, eu vou pedir para sugestões, gente. Vai lá no Instagram da escola e sugere as temas que a gente está aqui para conversar com vocês mesmo, para esclarecer as dúvidas, tá bom? Então, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.